É muito importante quando chegamos na Santa Ceia, um momento de reflexão profunda, de introspecção, pois somos chamados a fazer uma reflexão sobre os nossos passos, sobre a nossa trajetória contínua e diária. E se aproximar, cercar a mesa do Senhor, não é simplesmente lançar a mão do pão e do vinho. É algo muito mais profundo. E o fato de estarmos aqui já revela muito da parte da bondade e da graça de Deus. E não estamos aqui apenas por conta da condição que recebemos da parte de Deus, seja um veículo de condução para chegar até aqui, vestes, alimentos, saúde. Existe algo bem superior que está por trás de uma santa ceia. E eu gostaria de compartilhar em pouco tempo com os irmãos uma razão fundamental e essencial pela qual o Senhor nos reúne nesta noite, neste santuário, para participarmos da ceia do Senhor. E esta razão eu gostaria de expor no livro de Ruth, um livro do Antigo Testamento. Não há um livro sequer das Escrituras que não nos fale de Cristo Jesus, do seu projeto, da sua vontade para nós. E eu gostaria de ler no livro de Ruth, capítulo 4, versículos 9 e 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Amém, irmãos? Queridos santos em Cristo Jesus, estamos diante de uma narrativa que acontece no 14º século antes de Cristo. Era um período em que Israel havia entrado na terra de Canaã e conquistado. Deus resgatou o seu povo com mão forte do Egito, libertou de um cativeiro de 430 anos e prometeu a terra de Canaã como promessa, como terra da herança. E Deus disse que Ele daria. Deus escolheu Israel, a nação, como seu filho, e é a primeira nação dentre as nações, pois Deus disse que Israel é o seu primogênito, ou seja, o primeiro filho, o filho mais velho. E Deus chamaria as demais nações posteriormente através de Cristo Jesus, mas Israel é o seu primogênito, que vai receber como herança a terra de Canaã. E essa terra, ela seria inalienável, intransferível. Ela poderia circular entre as tribos, mas não podia ser vendida perpetuamente, a não ser em caso de necessidade. Então alguém arrendaria sua terra, e o ato de vender era até a chegada do ano do jubileu, que ele seria recompensado com ela de volta, porque a terra pertencia ao Senhor. Se era do Senhor, o israelita não podia vender, porque ele recebeu de herança, e como filho, ele tinha que cuidar da herança do Senhor. No entanto, Deus falou para o seu povo que quando entrasse na terra que ele iria colocar, e ele diz em Deuteronômio capítulo 11, versículos 10 a 17, a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes e tinha que regar com o teu pé, mas é terra de montes e vale, e depende da chuva dos céus, porque os olhos do Senhor estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. No entanto, se vocês
não honrarem o meu nome, não cumprirem com os meus mandamentos, eu fecharei os céus e a chuva não descerá sobre vocês e a vossa colheita será impedida. E a gente observa que nos dias dos juízes começou a surgir uma série de crises, porque o povo se entregou à idolatria, à desobediência, e Deus fechou os céus. E o livro de Ruth se abre dizendo que nos dias dos juízes havia um homem chamado Elimeleque, casado com uma mulher chamada Noemi, e a fome começou a assolar a sua terra, e não havia pão em Belém, e a palavra Belém quer dizer casa do pão, e na casa de pão não havia pão, estava tudo seco, os campos não produziam nada, porque Deus fechou os céus por conta da desobediência. E não foi outro, foi o próprio Deus, para que o povo aprendesse a temer o seu nome e a buscar a sua presença em obediência. E Elimeleque pegou a sua esposa com seus 2 filhos, Malom e Quilion, e partiu. E ele sai de Belém, caminha 8 quilômetros, passa por Jerusalém, desce até a região de Jericó, e ele vai descendo, chega junto ao Jordão, pega uma balsa e atravessa para o outro lado, e fará uma caminhada de uma semana, de cerca de 160 quilômetros, até chegar em Moabe. Antes de partir, ele arrendou a sua terra, vendeu, e o termo vender é arrendar, pois ele não podia vender perpetuamente, e ele deixou aquela terra, e nós sabemos que Noemi vai dizer: cheia parti, e com as mãos vazias voltei. Ou seja, com o que vendeu ele partiu, para investir aonde ele via que tinha resultados, mas ele deixou a terra de Canaã, a terra da herança, a terra prometida, a terra que Deus escolheu para ele, e foi para a terra de Moabe. Chegando em Moabe, a Bíblia diz que, não diz a razão, ele veio a óbito, e Noemi, que se chama doce e agradável, começa a amargar com a viuvez a perca do esposo. E os seus filhos ficam para lhe consolar. Malom e Quilion, eles se casam, um se casa com Orfa, o outro com Ruth, e com pouco tempo morre um, depois morre o outro, antes que gerasse filhos. A dor de Noemi se agravou, 10 anos na terra de Moabe, e agora viúva com 2 noras viúvas. E ela escutou a notícia que chegou em Moabe. Deus abriu os céus, mandou chuva, e Belém voltou a frutificar. E ela decide voltar com as 2 noras, e quando chega na fronteira da cidade, Noemi olha para Ruth e para Orfa, se abraça com elas e diz: minhas filhas, estou com a idade avançada, não tenho mais como gerar filhos para que vocês se casem novamente, e ainda que fizesse, não daria tempo para vocês se casarem com eles. Eu peço que vocês voltem, e vocês vão conseguir um bom casamento aqui na sua terra. E as 2 choraram, abraçaram Noemi. A Bíblia diz que as 2 fizeram isso. E aí Orfa partiu, e Ruth ficou olhando para ela, para aquela anciã, viúva, perdeu o esposo, perdeu os filhos, e vai voltar para a sua terra. Salsinha olhou para ela e disse: não me instes em te deixar. Não, minha filha, volte, volte, você é muito jovem, tem um futuro pela frente, não insista comigo, daqui para frente, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus.
Aonde tu fores irei, aonde tu pousares pousarei, que seja a morte que me separe de ti. E volta aquelas duas viúvas pobres, quando entram na cidade, desgastada pelo tempo, pela dor, pelo sofrimento, com as marcas da viuvez, com as marcas da dor, todos olhavam e diziam: esta é Noemi, é Noemi. E ela olhou assim, com aquela voz fragilizada: não me chame mais de Noemi, de agradável, de doce, me chama de Mara, porque eu estou amargurada. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mas é interessante que mesmo dentro da dor, do sofrimento, Noemi reconhece que a sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. E elas entram na terra, certamente alguém deu acolhida para aquelas viúvas, e o capítulo 2 se abre, e Ruth propõe para sua sogra. Ela está sabendo um pouco da lei de Israel, caminhando com Noemi, se casou com judeus, ela é moabita, ela é estrangeira, mas existe uma lei, está escrito no livro de Levítico, está escrito em Deuteronômio, que quando o povo estivesse fazendo a colheita, o que caísse para trás, as espigas não pegasse, deixasse para os pobres e para os estrangeiros. Aquelas espigas que ficavam para trás, aquele respingo, aquele resto, era para os necessitados. E como Noemi voltou necessitada, Ruth é jovem, Ruth é bela, mas Ruth é pobre, Ruth é estrangeira, Ruth é necessitada. Ela diz: eu vou para os campos, atrás das espigas que ficam para trás. Ela não teve vergonha. Ela partiu para o campo, em busca das espigas. E o que isso tem a ver com a Santa Ceia? Estou aqui pela ceia. E ela está colhendo espigas, vai para um lado, vai para o outro. Daqui a pouco o dono do campo chega. E ele é crente. E ele saúda os seus servos com a bênção de Deus. Eles olham para ele e dizem: o Senhor te abençoe. Porque crente é assim, um abençoando o outro. O Senhor te abençoe. Na boca do crente não sai maldição, porque da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Da boca de crente não sai palavrão e palavras belas, porque a sua boca é boca de santo. E ele olha: quem é essa jovem? É filha de quem? Essa é a viúva, nora de Noemi, e ela é trabalhadora, desde que chegou aqui, que não se deu ao descanso, não para de colher espigas, não tira a mão das espigas que estão caindo, não larga as espigas. São simples, são pequenas, mas tem um resultado, viu? Ela hoje é pobre, ela hoje é mendiga, ela hoje é necessitada, mas amanhã será senhora daquele campo. Amanhã ela será senhora do campo que ela colhia como mendiga. Porque o nosso Deus é Deus que muda a história. Enfrenta a vergonha, a humilhação, porque Deus irá te recompensar no tempo certo. Quando ele tomou conhecimento da capacidade de Ruth,
chamou ela para participar do alimento, da água, e disse: olha, pode tomar água aqui do pote dos homens. Já começou a oferecer a graça sobre ela, a misericórdia. E Deus conduziu ela para aquele campo, e ele disse: não vá para outro campo, fica junto das minhas servas, para não correr o risco de seres molestada em outro campo. E ele disse: eu já dei ordem para que os homens não te perturbem. Proteção. E chamou ela para comer, e o que sobrou deu para ela, ela levou para casa. E Noemi, que entrou na cidade dizendo que saiu com as mãos cheias e voltou vazias, começou a encher as mãos novamente. Porque a Bíblia diz que ela ficou surpresa com o tanto que Ruth trouxe até ela. E quando comeu do pão de Boaz, ela perguntou: quem é este homem que te abençoou? E Ruth disse: o nome dele é Boaz. E Boaz quer dizer aquele que estabelece. O nome de Boaz, ele recebe uma promessa no capítulo 4, que ele será afamado em Israel. O seu trisneto, que foi Salomão, colocou o nome dele na coluna do templo. Uma era Jaquim, a outra era Boaz. Porque Deus quis assim: teu nome será afamado, Israel. E o nome dele foi parar na coluna do templo, o Deus que estabelece. Quando Noemi tomou conhecimento quem era o homem, algo extraordinário aconteceu diante de seus olhos. Algo magnífico acontece nesse momento. Ela ficou surpresa. O capítulo 2 vai dizer, versículo 20: então Noemi disse à sua nora, 2:20, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e é um dos nossos resgatadores. Irmãos, aqui começa um processo extraordinário na história da redenção. Porque a palavra que está aqui vem do verbo gaal, o verbo resgatar, restaurar, e o resgatador é o Goel. E Goel é um título que aparece pela primeira vez dado ao anjo do Senhor pela boca de Jacó. Jacó disse: seja abençoado os meninos pelo anjo do Senhor que me redimiu de todo o sofrimento. Ali aparece pela primeira vez o nome resgatador. Depois ele aparece no livro do Êxodo, capítulo 6, com a representação do próprio Deus, dizendo que ele vai resgatar Israel da opressão do Egito. No livro do profeta Isaías, esse é o título predileto de Deus. O Redentor, o resgatador, aparece mais de 10 vezes, dizendo que Deus é o Redentor, é o resgatador. Esse nome tem um significado especial, porque ele vai entrar na lei de Moisés, no Pentateuco, nos livros históricos, nos salmos, nos profetas maiores, e vai chegar no Novo Testamento. E o que significa esse resgatador, para mexer tanto com a emoção de Noemi? Irmãos, o resgatador foi instituído na lei como alguém que estava dentro da família, era um parente que cumpria 3 funções especiais. A primeira delas é a vingança. Vingança, sim. Quando alguém assassinasse alguém dentro da família, e ele tinha que ser vingado,
a justiça tem que ser estabelecida, porque ele profanou a terra com o sangue de um inocente. E a única maneira de resgatar a terra dessa profanação seria a justiça sendo estabelecida, ele sendo assassinado, o assassino sendo eliminado. Então o vingador tinha que ser um parente da família, que iria resgatar a justiça da família. Então diversas vezes aparece isso no livro de Números, Deuteronômio, você pode ver isso. Então ele cumpria a função de estabelecer a justiça, o resgatador, porque ninguém poderia fazer isso a não ser esse parente designado, o resgatador. E aqui a gente começa a refletir, porque Deus diz para não se vingar, ele diz o Senhor, porque minha é a vingança. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, deixe a vingança com Deus. Somente o resgatador tem o poder de fazer justiça da forma correta. A nossa vingança é pecaminosa. A segunda característica do resgatador era a função de libertador. Se alguém se tornasse escravo, porque ele chegasse à falência, perdesse tudo, e aí ele teria que se vender para se tornar escravo de alguém, para receber o seu sustento, até que chegasse o ano do jubileu, que era o 50º ano. Então ele ia depender de alguém que o resgatasse, e tinha que ser um parente que tivesse condições. Então a função do resgatador é sempre uma missão impossível, impossível para quem está no lado negativo. O morto não pode vingar-se, o escravo não pode libertar-se, mas o resgatador chega e diz assim: eu vou pagar a tua conta e te libertar. Eu vou pagar aquilo que você não pode e vou te tirar da escravidão. E a terceira coisa era o resgate da herança. Se alguém perdesse tudo, ele precisava ser alguém de muita posse, de muita prata e muito ouro, para poder resgatar a herança, trazer de volta. E Noemi voltou pobre, com as mãos vazias, acompanhada de uma viúva pobre, mas agora ela descobriu que tem um resgatador na área. E ela pediu que Ruth fosse ao seu encontro no dia da grande colheita, que eles descansavam e faziam uma festa, no capítulo 3, e pedisse a ele que a resgatasse. E ele disse: tem outro na minha frente, se ele desistir, eu vou resgatar. E o capítulo 4 diz que ele foi até o outro parente e disse: olha, Noemi voltou pobre e precisamos resgatar seus bens, você é o resgatador, é o parente mais próximo. E ele disse: são bens, eu quero. Só que dentro do terreno de Noemi está Noemi, que faz parte da herança, está sua nora Ruth, que faz parte da herança. Então quem compra os bens de Elimeleque de volta, quem resgata, casa com Ruth, para dar continuidade ao nome do falecido. Ele disse: eu tenho família, vai comprometer a herança dos meus filhos, vou ter que dividir com o filho da Moabita, não quero. Nesse exato momento, ia à porta da cidade com as testemunhas, tirava a sandália dos pés, cuspia no rosto, simbolizando que aquele homem não tinha mais condição de pisar naquela terra. Deus disse a Josué: onde tu colocar a planta dos teus pés será tua. Você toma posse. Então quando tira a sandália, está dizendo: você não tem mais posse aqui. Aquele resgatador era fraco, ambicioso, então ele teve que ser cuspido do rosto, humilhado em público e arrancar as suas sandálias para dizer: você não tem parte nesta herança. E Boaz foi, pagou o preço justo, resgatou Noemi da pobreza,
resgatou Noemi da humilhação, resgatou os bens e casou com Ruth, a moabita. Rapidinho, só para você refletir. Eles saíram da casa de pão para Moabe. Ficou tudo para trás. Ali tiveram que enfrentar a morte, a dor, o sofrimento e a pobreza, e voltaram sem nada, porque ouviram a boa notícia que havia pão em Belém. Mas chegando em Belém, estão impossibilitadas. A única coisa que lhe é favorável é apenas a mendicância, a pobreza e a dependência. No entanto, Deus preservou um resgatador. O homem estava no jardim do Éden, onde havia o pão da vida, a árvore da vida. E por conta da desobediência, ele teve que deixar o jardim, porque o povo pecou, Deus fechou os céus, e eles foram em busca de pão em Moabe. Assim foi o homem para longe de Deus, e o homem empobreceu espiritualmente, o homem ficou fragilizado, o homem conheceu a morte, o homem conheceu a dor, mas veio Jesus, o resgatador. Veio para tirar o homem da pobreza espiritual, para resgatar o homem da dor, do sofrimento, da humilhação, da condenação, aquele que podia redimir, aquele que podia pagar, aquele que podia libertar, aquele que pôde dizer: a herança é tua, está aqui, está de volta. Agora leia comigo o capítulo 4 outra vez, para fechar, versículos 9 e 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, do poder nos céus e na terra. Tudo é de Jesus. E diz assim: também tomou por mulher a Ruth, a moabita, a estrangeira. Quem era você? Quem era eu para ser noiva de Cristo, noiva do Cordeiro? Mas estamos aqui porque Ele pagou um alto preço. E Pedro disse na primeira carta, capítulo 1, versículos 18 e 19, que não foi com prata nem com ouro que fostes resgatado da sua vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Cordeiro. Ele nos resgatou e nos chama a participar do seu corpo, do seu sangue, entrar na nova aliança e aguardar a herança que Ele trouxe para nós. Louve a Deus pela Santa Ceia, porque o nosso resgatador fez aquilo que não podíamos. Ele nos libertou do cativeiro do pecado, Ele nos trouxe de volta para o seu consolo, para o seu conforto, e nos entregou toda a herança. O texto sagrado nos diz em Ruth capítulo 4, e também tomou por mulher Ruth a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança. Vinde benditos de meu Pai. Jesus vai te dizer, Jesus vai me dizer naquele dia: venha receber a sua herança. Venha benditos de meu Pai. Você está hoje aqui para participar do corpo e do vinho, anunciando a volta dele. Até que ele venha, nós vamos comer o pão, nós vamos tomar o vinho, mas quando ele voltar, ele dirá: vem receber a tua herança, que já está garantida desde a fundação do mundo. Noemi saiu, mas a herança ficou, e quando voltou, dependeu do resgatador. O homem saiu do jardim e para voltar dependeu de Jesus. E nós estamos aqui porque Ele vai voltar. E o pão e o vinho diz que o nosso Redentor nos resgatou, fez uma aliança conosco
para garantir a nossa herança. Que Deus nos abençoe.